agora a gente investiga uma questão que mobiliza os cientistas. Como continuar alimentando a grande família humana que só cresce? Hoje a fome aflige quase 1 bilhão de pessoas. A repórter Sônia Bride vai à Índia, o país que em menos de 15 anos será o mais populoso do planeta, e mostra que no desespero por comida tem gente enfrentando até mesmo uma fera das selvas, o tigre de Bengala. Uma luta interminável com as forças da natureza. A estação das cheias está chegando e os moradores do maior mangue do mundo tiram argila do leito do rio, na maré baixa, e constroem diques. Reforçam os que já existem. Barreiras de argila compactada para enfrentar a fúria da água e do vento. São quilômetros e quilômetros de diques. Estamos na Índia, no Sundarbans, um emaranhado de ilhas, território do temido tigre de Bengala. Aqui onde os rios Ganges e Brahmaputra desembocam no oceano, a água salgada entra com as marés. Um lugar que não parece feito para a vida humana, mas 4 milhões de indianos arrancam desta lama o seu sustento. No mundo, 925 milhões de pessoas passam fome. A família humana precisa botar água no feijão. Planeta Terra, lotação esgotada. No Sundarbans, conter o rio é questão de vida e morte. Acontece que agora, quando a maré está alta, o nível da água já está acima do nível da vila e dos campos com as plantações. Quando chegam as monções, as chuvas fortes, vêm também as tempestades. E se durante essas tempestades o dique for rompido, a água salgada do rio pode invadir os campos e matar todas as plantações. Isso significa um ano inteiro de fome pela frente. Porque aqui nessa parte do mundo, quem não tem o que colher, também não tem o que comer. No ano passado, um tufão fez a água transbordar para dentro desta vila como uma onda gigante. A mulher conta que nunca viu nada igual. Uma sobrinha correu com o filho no colo procurando abrigo, mas foi derrubada pela água, que levou o bebê. Quando a enchente baixou, deixou a terra com tanto sal que poucos pés brotaram na lavoura de feijão, a principal fonte de proteína aqui. O camponês se pergunta: como vai alimentar os filhos se a ilha toda foi afetada e os vizinhos e amigos também estão contando os grãos? Aqui a gente não tem dinheiro, não pode comprar comida no mercado, diz a mulher. Minha sorte é que tenho só 2 filhos. 2 filhos é o lema do Programa de Planejamento Familiar do governo para conter o crescimento populacional no país que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, numa área que é menos da metade da brasileira. É a maior concentração de pobres do mundo. A maioria dos indianos depende do que planta para comer. 3 de cada 4 comem menos do que precisariam para ter uma vida saudável. E até 2025, a Índia terá ultrapassado a China e será o país mais populoso da Terra. Do outro lado do mundo, o maior problema de saúde pública é comida demais. Um norte-americano consome em média o dobro de calorias a que um indiano tem acesso. Mais da metade da população dos Estados Unidos está acima do peso e engordando cada vez mais. A relação deles com a comida é bem ilustrada neste buffet em Las Vegas. Por apenas $30, o equivalente a menos de R$60, a pessoa pode, num espaço de 24 horas, comer em qualquer restaurante da rede. Comer o que quiser e quanto quiser. O resultado é que elas acabam comendo mais do que precisam, em média 1,5 kg por refeição. Quase 5 quilos ao final das 24 horas, em café da manhã, almoço e jantar e lanchinho nos intervalos. Os números só desse buffet são assustadores. 100 metros de balcão de comida, consumo diário de 250 quilos de purê de batata, 1.500 ovos, 300 quilos de carne só no balcão de grelhados, 600 quilos de pata de caranguejo. O chefe diz que é um desafio preparar toneladas de comida por dia. Quero saber se as pessoas deixam comida no prato e ele confirma. 300 a 400 quilos vão para o lixo todos os dias. A fome, que aflige 1 em cada 7 humanos, não é por falta de alimentos. A fome é resultado da pobreza e da desigualdade e da miséria, não é um problema de produção.
produção mundial de alimentos ainda dá conta e evoluiu. No Brasil, mega empresas agrícolas mudaram a paisagem do campo. Plantamos e colhemos com uma eficiência que não era nem sonhada há 2 gerações. Nelson Vígolo, 200 mil hectares de terra plantadas em Mato Grosso, imagina o que diria o avô, pequeno agricultor do Sul, diante dessa grandiosidade. Ah, mas eu falo, ô bando de louco! A loucura começou com o avanço sobre o Cerrado e a Amazônia. A terra ocupada para agricultura e pecuária no Brasil mais do que dobrou em 40 anos. Mecanização, os defensivos agrícolas e fertilizantes, melhores sementes, multiplicaram a produtividade. Foi a Revolução Verde brasileira. De onde há 30 anos eram colhidos 1.700 quilos de grãos, hoje saem mais de 7 toneladas, 4 vezes mais na mesma área. Aqui as colheitadeiras levam a soja e outras máquinas já vêm atrás plantando milho. Em vez de uma safra, 2 por ano, porque o ciclo entre o plantio e a colheita ficou menor. Um constante crescimento de produtividade em cima da mesma área, sem novas aberturas diárias, né? E isso que também contribuiu muito aí para alimentar o mundo. Do Mato Grosso para a China, principal consumidora da soja brasileira. Nos anos 60, 30 milhões de chineses morreram de fome. Mas a China enriqueceu e fez do mundo o seu quintal, para todo tipo de produto, do aço aos alimentos. O temor agora é: o que vai acontecer com o preço da comida quando 1 bilhão e 300 milhões de chineses se sentarem à mesa para comer bem? O analista Arthur Kreber diz que agora os chineses vão puxar para cima o preço dos alimentos, porque vão importar do mundo todo mais carne e mais grãos. O consumo sobe em vários países em desenvolvimento e a população continua crescendo. Até 2050 seremos 9 bilhões, o que significa alimentar 3 a mais, contando 1 bilhão que passa fome. E nós já usamos 40% da superfície terrestre para plantar. A solução mais fácil seria aumentar as áreas plantadas, mas no mundo inteiro só sobraram terras que ainda estão cobertas por florestas. E a gente sabe que a destruição das florestas aumenta o aquecimento global e isso pode prejudicar a produtividade das lavouras que já existem. Resta então aumentar essa produtividade. Mas ainda é possível, logo depois da imensa Revolução Verde? Talvez até haja um papel relevante para a engenharia genética. Olha aqui um ambientalista falando isso. Mas além da ciência e da tecnologia, nós vamos ter que mudar padrões de consumo. Principalmente da carne, que é a que mais suga recursos naturais. No mundo inteiro, quem pode pagar come mais carne do que precisa. Mas a produção pode ficar mais eficiente também. Veja o Brasil, tem mais gado do que gente. E para alimentar o imenso rebanho, ocupa o dobro do espaço da agricultura. Mas isso pode mudar, basta fazer a produção mais eficiente. O governo brasileiro já fez as contas, dá para reduzir para menos da metade a área ocupada por um boi no campo. Eu acho que hoje o problema não é técnico, quer dizer, hoje em dia é mais um querer fazer. Com o que se sabe, melhoramento genético, boas pastagens e manejo. Poderíamos hoje, com a mesma área da pecuária, ou dobrar ou triplicar a produção. E diminuir a pressão sobre as florestas que são derrubadas para o gado entrar. E ainda aumentar o espaço para a lavoura. Mas também é preciso incentivar a produção local. Mais de 70% da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar, em média. De volta aos Sundarbans, lugar onde com frequência a lavoura não produz, as redes voltam quase vazias, mesmo que as mulheres raspem o leito lamacento do rio. Suzanta Mondal, pai de 2 meninos, entrou na floresta para tentar pegar caranguejos. A mulher tentou impedi-lo. Conta que num sonho a deusa da floresta avisou do perigo, mas a família precisava comer. Mondal ainda estava no barco quando o tigre atacou. Virou a embarcação. Durante 25 minutos, ele lutou contra o maior felino do mundo. Não sabe como conseguiu escapar.
Ficou semanas entre a vida e a morte, perdeu um olho, ganhou marcas das garras que nunca sairão do seu corpo. O desafio no mundo todo é encontrar o desenvolvimento sem destruir o que resta da natureza, que na maioria das vezes não ataca nem se defende. Mas quando ela é derrotada, somos sempre nós que perdemos. Olá amigos, você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado!